Já faz 40 anos que os demônios surgiram sem ter nenhuma explicação. E a humanidade, frágil diante desse poder, quase sucumbiu. Até que surgiu uma nova e poderosa arma, as Impériums, forjada a partir do coração dos infernais, um tipo mais forte de demônio. E com essas ferramentas em mãos, vieram os defensores, subordinados da empresa DDA. Eles ergueram-se como a última muralha entre a humanidade e o caos. Dentre esses defensores, um nome ecoa acima de todos: Atlas, o caçador que marcou a história como o maior inimigo dos demônios. Mas essa guerra ainda está longe de acabar. Em meio à chuva, helicópteros sobrevoam a cidade. E o nosso protinha, o Atlas, está sendo perseguido pela polícia. Foge entre os becos. E enquanto ele foge, pensa que por anos ele lutou contra os demônios, para que o que aconteceu com ele não aconteça com mais ninguém. Esse tempo todo, ele foi só mais um peão da agência. Não importa o quanto demore, mesmo sozinho, ele vai descobrir a verdade. Então, desaparece no ar. O comandante é avisado que eles perderam o humilhante. E ouvindo isso, ele manda prepararem o perímetro, o quarteirão. E relembra que não dá para lidar com o Atlas sozinho. Então os militares avisam para os civis voltarem para casa, ali não é mais seguro. E o Atlas, de cima de uma construção, pensa que primeiro foi atacado no meio da noite e então caçado pela cidade. Ele não pode confiar mais na DDA. O recruta pergunta como o Atlas sumiu no meio do beco, sendo que era sem saída. Ele fala que o Atlas é extremamente perigoso e pode se mover pelas sombras sem ser visto, podendo te matar, mesmo antes de que você veja ele. Ele questiona se o Atlas é o mais forte da agência, por que ele está sendo perseguido. O loirinho, com um sorriso malicioso, pergunta se ele não ouviu que os rumores são que o Atlas sucumbiu à energia demoníaca da Imperium. E ele, o espertão, nunca confiou nos defensores, eles sempre ficam mal eventualmente. Então é falado, como assim ele sucumbiu? Isso significa que... Então, alguém chamando Hey! Chama a atenção deles, que é identificada como Sasha, e pergunta a eles o que eles estão fazendo. Eles não deveriam também estar patrulhando? O Cobrinha se explica dizendo que ele só estava comentando que o Atlas perdeu a cabeça e atacou o quartel da DDA. A Sasha, sem acreditar, pergunta se é verdade. Ele completa dizendo que já é confirmado que ele abateu mais demônios que qualquer um. E era comum as pessoas chamarem ele mais de demônio do que de homem. Era questão de tempo até ser sobrecarregado. Quem sabe quantos agentes ele matou. Isso faz ela ficar completamente imóvel. O prota, vendo esse desenrolar, pensa mesmo que diga o que realmente aconteceu, mesmo da onde os demônios vieram, ele mesmo não acreditaria. Nisso, a Sasha gritando, mandando o policial calar a boca. Ele se arriscou por anos protegendo essa cidade. Ele não sucumbiria assim. E levantando o policial contra a parede, exclama: ele não sabe nada sobre o Atlas. Ele não atacaria a DDA, porque se tivesse, não sobraria nada. Tem alguma coisa que a agência não tá falando. Ela o deixa pra trás e pensa que precisa falar com o Atlas. O largadinho pergunta qual é o ponto de defender o Atlas, se ele já era uma causa perdida, desde a morte da esposa. E lendo isso eu fiquei que nem o prota, o cara pegou muito pesado. Então ele lembra de uma memória de infância, dele caminhando até a escola, ele, a Rachel e o Jason. Ela era a única que entendia como ele era. O Jason fala que vai ser um dia o mais forte defensor, com a melhor império, e vai lutar contra todos os demônios. Então todos vão respeitar ele, que nem respeitavam o pai. A Rachel então diz que ele é muito previsível, e ele só quer parecer descolado. Pergunta pro Atlas: e ele?
que fica sem jeito, pois ele não sabe muito se tem um grande sonho. Ela retruca que todos sonham com alguma coisa. Tudo o que ele quer é se divertir saindo com eles. O Jason fala que isso não conta como um sonho, tem que ser algo grande, lendário. A Sasha gostou. Ele só tá sendo ciumento. Ela acha que esse é um sonho bom e ela gostaria disso também. E o Jason fala que chato. E eles continuam caminhando até a escola. Ela sempre esteve ali por ele. Um grupo de valentões estava falando mal do pai do Jason. E o Atlas não poderia deixar as pessoas desonrando a família do seu amigo. O valentão pede para ele desistir, ele tá em menor número. Mas ele não vai desistir enquanto eles não pedirem desculpas. Então eles voltam a trocar vários e vários socos. E a cena corta para ele sendo cuidado pela Rachel, que avisa se ele continuar se metendo em brigas, ele pode ser expulso da escola. E bravinha, ela diz querer que as pessoas vejam ele da mesma forma que ela vê ele. O Atlas explica que não poderia deixar o Jason ouvir os outros zoando o pai dele. Ela responde que ele não pode proteger todos e é melhor deixar o Jason cuidar da família dele. Então ele responde de forma épica, porque ela e o Jason são a família dele. Então os olhos dele e dela se encontram, deixando um climinha no ar, que não é desperdiçado, com o Prota indo pro ataque e tascando-lhe um beijo na boca. O tempo se passa e eles compram uma casa. A vida estava indo muito bem. Até que em um dia cansativo, a caminho de casa, algo inesperado acontece. Ao chegar à sua residência, ele vê bombeiros tentando conter as chamas. Mas tudo o que ele quer e implora é que deixe ele entrar. Ela ainda tá lá dentro. Porém não tem mais muito tempo. Tudo já foi consumido. E nessa situação de impotência e desespero, ele cai ao chão. Tudo isso é culpa deles, liberando uma aura negra de ódio. Ele não sabe o porquê os bastardos da DDA estão escondendo a origem dos demônios, mas ele não vai deixar isso assim. Então aquela energia gigantesca dele explode. E é claro que todos ao redor percebem. A Sasha olha para trás, conhecendo essa energia. Já pegando sua Imperium, se pergunta se ele estava lá o tempo todo. Então ele ouviu tudo. E ela se lança até o topo. E chegando lá, só tem resquícios da energia. Ela sabe que ele sempre lidou com tudo isso sozinho. Mas ela sente que dessa vez ele vai precisar de ajuda. Não importa para onde ele esteja indo, ela vai achá-lo. Isso enquanto usa seu bastão chicote, fazendo cosplay de Homem-Aranha. É mostrado um grande prédio, que no topo, o chefe reclama que o outro foi incompetente demais por deixar o Atlas ver um dos experimentos e subestimou ao mandar apenas 2 defensores lidarem com ele. Como ele vai limpar essa bagunça? Ele pede desculpas e diz que vai matar o garoto das sombras ele mesmo. Dando um tapa, chama o cara de estúpido. Ele quer o Atlas vivo. E com uma cara de maníaco, ele fala para não estragar os planos dele e trazer logo o Atlas. Ele tem certeza que o Protinha é quem ele estava esperando esse tempo todo. E correndo novamente, ele precisa manter a calma. Ninguém se pode esperar. Ele tem que sair o mais rápido da cidade antes que a Sasha e o Jason acabem se embolando nisso. Vendo a luz, ele sabe que a ponte é logo à frente. Mas ao chegar lá em cima, na verdade é uma emboscada. Atlas, é o fim da linha. Você está sendo preso por atacar os quartéis da DDA e por homicídio dos agentes Kelly e Cyrus. Atlas pensa que não pode perder muito tempo aqui. O capitão reforça então. Você já está corrompido. Se entregue de boa vontade e seja julgado pelos seus crimes. O Atlas se perguntou de crimes? Ele foi o único a ser atacado. A DDA tá mentindo pra eles. Ela tá mentindo pra todo mundo. Já que ele não cometeu nenhum crime, então se entrega. Se ele realmente é inocente, não tem o que temer. É só se entregar.
e fica em silêncio por uns segundos. Em alto e bom tom, ele fala: não é tão simples. Ninguém vai entender, até verem por si mesmos. O capitão fala que se é só isso, então eles não têm mais nada o que conversar. Mas o Atlas não tá de bom humor. É melhor que o pessoal não fique na frente dele. Os carinhas tentam se convencer que o Atlas é só um e não pode pegar todos eles de uma vez, né? O capitão diz para todos se prepararem para atirar. O prota fecha os olhos e também se prepara. E se o pessoal se recusa a abrir os olhos, o protinha faz isso por eles. Mas vai ser na força. E antes da luta é mostrado mais um flashback. O Atlas é levado para o processo de vinculação com a Imperium. O cientista explica que poucos conseguem ter sucesso e que as armas foram criadas a partir dos corações infernais, uma espécie de demônios mais poderosa, e que usá-las é arriscado, porque ela pode rejeitar você ou até corromper o portador, conforme o tempo. O Atlas, porém, escolhe de imediato as lâminas das sombras, justamente as mais perigosas e poderosas entre elas. O Jason tenta convencê-lo a pensar melhor, lembrando do risco e do que aconteceu com o pai dele. Mas o Atlas insiste. Essa é a única maneira de fazer diferença e impedir que tragédias como a da Rachel ovo. Jason, como melhor amigo, aceita, mas promete que se o Atlas for rejeitado, ele vai interromper o experimento. Na sala, as armas flutuam dentro de uma espécie de coluna. O Atlas olha para as adagas e pensa que esse é o sonho dele agora. Unir-se às lâminas e ter sua vingança contra todos os demônios. Ele fecha os olhos, se concentra e afirma para si mesmo que ele está pronto. Então segura as lâminas que começam a sintonizar com uma aura roxa. O silêncio e a tensão pairam no ar, até serem quebradas, grito de agonia do Atlas. O Jason, desesperado ao ver o seu amigo sofrendo, exige que parem o experimento agora. Mas o cientista responde que, uma vez iniciado, a ligação não pode ser interrompida. E sem pensar, o Jason corre até a porta e começa a bater, dando para o seu amigo aguentar mais um pouco, porque ele não vai perdê-lo também. Ele envolve a mão em gelo e anuncia que está entrando. Enquanto isso, em meio à dor, a mente do Atlas busca refúgio em uma pessoa querida. Esse pensamento o acalma, e assim ele finalmente consegue se vincular às lâminas. Exausto, mas firme, ele olha para Jason e ainda arruma forças para brincar. Aquelas lâminas não vão derrubar ele tão fácil. Então o prota volta à realidade e pensa que não deixará nenhuma pedra atrapalhar o seu caminho. Ele corre de encontro com os guardinhas e por conta das memórias ele sente o poder dele mais forte do que o normal. Enquanto os guardas ficam tremendo de medo, o capitão pede para não deixar ele chegar mais perto e manda atirar nele, a ponto de uma peneira invejar o prota. Mas ele vai correndo, desviando das balas, correndo tão rápido que até deu uma deformada na cara dele. Ele fala que, mesmo não estando no mesmo time, ele vai pegar leve. Ele faz um corte, o policial se prepara para bloquear com a arma, porém não dá muito certo, porque uma das habilidades do prota é atravessar qualquer coisa, fazendo assim um corte no peito do pobre homem, que vai caindo enquanto agoniza de dor. E se isso é piedade, eu não quero nem ver ele com raiva. Enquanto o comandante tá xingando os policiais, o prota tá só passando a peixeira. Então ele pede para trazer artilharia pesada. Ele pede pelos mísseis. O cara de cima grita que eles estão prontos. O Atlas, vendo aquela máquina de matar, fala que então é uma luta sem sentido, porque o comandante não se importa com a vida dos seus soldados. O general louco da cabeça grita que os soldados ficariam felizes em sacrificar as vidas
para parar o Prota. Então ele acha que o comandante é burro e tá se sentindo muito forte pro gosto dele. E bem na hora que o carro atira, ele taca uma das suas lâminas e então explode. E segurando firme a faca, ele diz que matou muitos demônios. Mesmo assim, ele sente que nunca teve um bom propósito. Mas agora ele sente. A vingança dele tá chegando. Os policiais falam pra avançar e não deixar nem o Prota respirar. Mas nisso, o Prota já ataca de novo sua faca, acertando outro pobre homem, estica a mãozinha soltando uma energia. E assim ele faz a faca voltar pra sua mão e fala que eles não sabem o que ele realmente consegue fazer. O general vendo a faca voltando, que nem o martelo do Thor. Na verdade ele sumona ela de novo, mas eu acho que é mais legal o martelo do Thor mesmo. Ele não tem outra escolha a não ser chamar os gêmeos. O Atlas nunca nem ouviu falar nesses dois, mas dá pra ver um vento chegando perto dele. Quando ele percebe que ela é rápida, e já vai tomando logo um chute pra ver que também tem um muito forte. Os dois maníacos sociopatas ficam ali parados, enquanto a louquinha queria alguém bem forte pra brincar. O Prota se pergunta que merda é essa? Nisso, a louquinha pergunta se tá tudo bem com um protetor fortão. E zoa o com guarda, pois ele tava achando a luta difícil. O general fala pra deixar ele vivo pro presidente. O mudinho, que é o Tora, o nominho, viu? Ele pega e fala: babá. Desculpa, ele só faz um som qualquer. E a Rina consegue entender e concordar que talvez a corrupção enfraqueceu o Prota. Então ele vai ter que pegar leve pra não acabar quebrando o brinquedo. O Prota só conseguiu prestar atenção na parte da corrupção. E vendo aqueles corpos, ele relembra qual é a situação que ele tá enfrentando e não pode deixar o Jason saber disso. Desse modo, ele se levanta enquanto se prepara para acabar com isso logo e dar no pé. E rapidamente, ele lança as duas facas e pega no olho, mas ela desvia. O Prota aparece nas costas, sussurrando: sem tempo, irmão. Mas ela, com reflexo felino, salta pra cima, sorrindo, vendo as garras do Protinha. O Tora vem pra torar o Prota, uma machadada. Porém, a única coisa que ele acerta é o chão. E no meio da poeira, ele não vê nada. O Prota aparece bem em cima do machado. O Tora, lerdão, toma logo um chute na face. Porém, o bicho é bruto. Toma um chute e nem piscou. O Brutamonte devolve o golpe e faz o Atlas sair voando. E se recupera rapidamente e analisa que o Tora não tinha uma armadura antes. E conseguiu bloquear. Ele só não sabe que foi com a própria cara. O capitão menciona que não vai ser tão fácil derrotar os gêmeos, pois mesmo que o Prota tenha o poder de um demônio, os dois são literalmente monstros. É explicado que os dois foram criados desde o nascimento para matarem, mas não demônios, e sim pessoas. As pessoas que ficam contra a DDA. Como o DNA deles são quase idênticos, a arma vieram do mesmo infernal, o grifo de aço. E enquanto ele ficou com as penas de metal e a força, ela, por outro lado, tem a visão e as garras do grifo. Os irmãos se reagrupam novamente para uma nova investida. A Rina vai na frente, em direção ao Atlas, enquanto ele refletia sobre nunca ter escutado sobre esses dois. Sendo assim, não podendo ser defensores, mesmo tendo as Impériums. Ele arma a pose do tamanho da bandeira, relembrando que antes ele abaixava a cabeça para a agência. E agora ele não tem como se dar ao luxo disso. A mulher vai atacar o Prota, mas ele defende facilmente. E por enquanto ele vai estudar o que as armas deles fazem. Ela é rápida, mas ele dá conta. Ele olha pra trás procurando o grandão e já tá vindo pra dar-lhe uma. Então ele vai se preparando, chamando o cara de Homem de Lata. O impacto cria um brilho bem grande e o Prota percebe que ele pode aguentar.
Ele desliza para trás, analisando que só precisa criar uma abertura, e provocando, ele pergunta se é tudo isso que eles conseguem fazer. E a Rina, vindo de cima, chamando o prota de franguinho presunçoso. Ele esquiva, vendo que o poder dela aumentou. O prota não fica para trás e salta também. E no momento que o prota ataca, ela joga seu corpo para trás. Mas isso era tudo calculado. Ele vem com as lâminas de cima para baixo, mandando ela não ficar no caminho dele. E enquanto o prota olha para Rina, ele sente algo estranho. O Thor então bate o seu machado quebrando todo o chão, fazendo o Atlas sair voando para longe. Ele novamente se recupera, percebendo que quando os olhos dela voltaram ao normal, ele sentiu a energia demoníaca vindo do Thor. Mas enquanto o prota tá vagando nos seus pensamentos, o irmãozão já tá na frente dele, um ataque pronto. Só conseguimos ver uma explosão, mas tá tranquilo, que ele conseguiu desviar mesmo o poder do grandão estando bem diferente. Ele realmente poderia ter sido morto se ele fosse atingido dessa vez. A garota pede pra trocar com o irmão, já correndo pro ataque. O prota, ouvindo isso, ele olha pra ela. E ela, por sua vez, não dá tempo pra ele. E dessa vez, consegue arranhar o rosto do nosso protinha, que agora entendeu que a Imperium deles estão ligadas. O capitão fica se achando porque os dois estão dando trabalho pro Atlas e acha que depois dessa missão ele vai ser até promovido. Prota afirma, expondo que está bem irritado com eles. Então, por que eles não fazem as coisas ficarem mais interessantes? Ela pergunta se ele tem certeza, porque é feio ter o olho maior que a boca. E gesticula explicando que ele só está entediado e pergunta se não seria mais divertido se eles acabassem com isso em um golpe só. O estraga-prazeres grita para eles não aceitar isso, porque eles têm a vantagem e não tem pra que arriscar. A mulher só manda ele calar a boca, pois ela salvou todo o esquadrão e só por isso eles não estão mortos. E voltando a falar com o prota, ela concorda. Ela quer ver o que ele tá planejando. Ela espera que o protinha só não morra, enquanto cruza os braços fala que até que começou a gostar do protinha. O prota, parado, ele espera o ataque, refletindo sobre os gêmeos serem fortes. Normalmente, ele teria dificuldades, mas agora ele tem certeza que pode derrotar eles. Ele vai dar um fim nisso. E virando uma bolinha, ela pede para todo o poder dessa vez. Ela vai acabar com isso sozinha. Poxa, ou ele cresceu muito, ou ela que diminuiu. Mas tirando isso, ele taca ela com toda a força que o chão até racha. Enquanto ela vem chegando com tudo na voadora, o prota tá calmo, só na guarda, porque ele só tem uma pequena janela para que isso funcione. E essa janela é... Agora, ele abre o olho e taca as facas na direção dela. Ela, ainda no meio do ar, diz que esses truques não vão funcionar dessa vez. Mas enquanto as facas passam ao lado do pé, o prota pensa que ele nunca falou que ia acertar ela. E por sua vez, ela acha estranho as lâminas passando direto. E então percebe que ele estava mirando no Thor esse tempo todo. E antes mesmo dele dizer um "ah", ele sente as facas ultrapassando seu peito. Então, vendo seu irmão morrendo, ela se distrai gritando o nome dele. E esse era o plano do prota, chegando perto dela, comentando que a Rina não tem tempo para se preocupar com seu irmão. E agarra as pernas dela, sem tempo dela reagir, e taca as costas no chão, achando mais uma parte. E já essa rua vai ficar tudo igual ao do Brasil, cara. E ela, por conta do impacto, cospe sangue. O prota vem concentrando um poder roxo na sua mão, falando que depois de perceber que os dois compartilhavam o poder da Imperium, a única coisa que ele tinha que fazer era tornar alvo aquele que estivesse fraco. E com ela já destruída nas mãos dele, ele diz que acabou. Então corta pro Jason dizendo pra Sasha ter certeza de cuidar de todos os agentes. Porém, a Sasha só pergunta quando foi
que ele chegou até aqui. Mas ele não responde o que ela pergunta. Entretanto, afirma que ele vai cuidar do Atlas, ele mesmo. Disso volta pro Prota, que eu acho que não tá bem. Com um sorriso maluco na cara, ele sabe de onde vem isso. Ele nunca sentiu tanto poder assim. Com uma mulher que parece que foi dessa pra melhor, ele vai confirmar o abate, então uma mão segura ele. O Jason finalmente encontrou seu amigo. E ele fala também pra você deixar o like e, se puder, se inscrever no meu canal. Eu agradeceria muito, isso me incentiva demais a gravar mais vídeos. Um beijo, um abraço e falou!